paz do Senhor. Como eu recebi o presbítero João, a gente vai iniciar o trabalho de oração. Convido a igreja para ficar em pé. Estaremos orando. Soberano Deus, grande Deus Pai, neste momento nós somos gratos a Ti por esta oportunidade que o Senhor nos concede nesta noite. Também o Senhor pelo dia que o Senhor me deu, pelos livramentos, a Deus Pai, agradecido a Ti por tudo, pela presença daqueles céus que aqui estão nesta noite, por aqueles que ainda podem chegar, pelos que estão enfermos, a Deus Pai, o Senhor venha abençoar, pelos que estão, nosso pastor, recuperando a cirurgia, que o Senhor abençoe, Pedro Daniel, irmão Lúcia, enfim, toda a igreja do Senhor, que o Senhor venha abençoar, e assim nós te agradecemos em nome de Jesus, e amém. Pode ser. Glória a Deus. Vamos louvar Jesus. Hino de número 75. Tentado não ser nascer é pecar, melhor e mais nobre será triunfar, coragem oprime, domina teu mar, Deus pode livrar-te de queda fatal, em Jesus tens a palma da vitória minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz, evita o pecado, procura agradar a Deus a quem deves no exaltar. Não manches teus lábios com impura voz, alma, desviste as dores, em Jesus tens a palma da vitória minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Ser manso e benigno, qual morto até na rocha eterna, firma tua fé, verás teu dito, de Deus é teu ser, que espera coroa, tu podes vencer, em Jesus tens a palma da vitória minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Glória a Deus. Amado Senhor, vamos louvar o Senhor por mais um. 77. Glória a Deus. Queres neste mundo ser um vencedor, queres tu cantar nas lutas e na dor, queres ser alegre, qual
nuvem do mal não te cobrirá, pela senda leve tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par, com Deus o contato deles tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá, pela senda leve tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão viver, sua glória em ti sempre permanecer, que o mundo possa Cristo em te ver. Guarda o contato com supremo ser, guarda o contato com teu Salvador. Na igreja te cobrirá, pela senda leve tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, o divinal prazer. Queres neste mundo todo mal vencer, guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá, pela senda leve tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Louvado e agradecido seja o nome dele, amém. O nosso Salvador Jesus merece toda a honra e toda a glória. Vamos louvar o 151. Aleluia. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim. Meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencendo para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em teu dom, ouvindo a voz eu quero, e neste mesmo som, para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, a o santo dom, quereram consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor amar.
vencendo para sempre, livre de erro. Fala-me cada dia, sempre eterno tom, ouvir tua voz eu quero, e nesse mesmo som. Aleluia! Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, louvado aos filhos 3:15. Trabalhar com o presbítero com o nome de Deus. Amado Jesus. Segunda missão da igreja, com a paz do Senhor. Vamos à igreja, através de Deus, palavra de Deus. Uma palavra bem conhecida, mas Deus é fiel. Jeremias, capítulo 18. Capítulo 18 de Jeremias. Versículo 1. Aleluia! Diz a palavra do Senhor. Jeremias, capítulo 1, capítulo 18, versículo 1, que nos diz: a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. E então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fiz este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém. Queremos orar em palavra, orando pelo nosso pastor Pedro, o presbítero Daniel, o Lucas, recuperando. Aleluia! O Eliano também está falando bem. Mas vamos orando por cada um para que Deus possa dar graça, não é? Vamos, em nome de Jesus, completar a obra, em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, Pai que está no céu. Queremos neste momento, glorioso e eterno, te agradecer, Pai querido, por esta palavra envolvida, Senhor da glória. Pedimos que o Espírito Santo de Deus abra nossa mente, nosso entendimento, Senhor, de uma maneira que possamos entender e compreender a Tua palavra e obedecer. Pai, visita aqueles que estão enfermos, Senhor. Vai curando as enfermidades, Senhor, para que possa brevemente estar aqui glorificando e exaltando o Teu nome. Nós te pedimos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Em igreja, de sentar, nós irmãos de pé e vamos assim. Em nome do Senhor Jesus, que trabalha, vamos proclamando glória a Deus. Aleluia! Amado Jesus. Glória a Deus. Amém, minha aleluia. Nosso trabalho nesta noite de ensino, pedir ao Senhor nesta noite ter uma palavra para os nossos corações, porque nós precisamos sim de se alimentar da palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. O Senhor é aquele que manda, é aquele que inspira, é aquele que faz a nossa mente abrir o nosso coração a aceitar a palavra dele. Amém? E esta é a alegria do povo. Né? Toda palavra que vier com a Bíblia aberta é da boca de Deus falando para cada um de nós. Né? Que nós possamos tomar posse de cada palavra que seja lançada dentro daquele
sagrado para a nossa própria edificação, não é verdade? Glória seja ao nosso Senhor. Mas vamos continuar. Você irmão alegre de estar com a oportunidade para também trazer uma palavra nesta noite para a igreja do Senhor, continue esse espírito de oração nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, Jesus amado. Os irmãos, nossa gloriosa Pai do Senhor, pelos seus irmãos que estou feliz. Por Deus ter permitido nós chegarmos até aqui para mais um pouco de ensino, onde aprendemos a palavra de Deus. Que nesta noite o Senhor possa operar maravilhas neste lugar. Sabemos que é um culto de aprendizado. Estamos felizes com a presença do presbítero que foi liberado. Que Deus continue sempre abençoando ele, abençoando a família, abençoando a igreja, abençoando, que Deus possa abençoar poderosamente a cada um de nós nesta noite, fortalecer espiritualmente, dando vitória. Também estamos nesta noite no nosso canal do YouTube, Alex Serafim, levando a palavra de Deus, levando o Evangelho, levando algo especial, que é essa santa palavra de Deus nesta noite. Que os irmãos possam sentir a presença de Deus de uma maneira especial, né? Que Deus possa fortalecer a fé, capacitando a vencer as adversidades. Também oramos também pelo nosso pastor, pedindo o nosso pastor, para que o Senhor dê uma boa recuperação a ele, e que nós possamos aprender a sua palavra. Quero deixar em Hebreus uma breve reflexão, algo especial, da parte do Senhor nesta noite, dos heróis na cruz. Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 1. Quando vai falar da natureza da fé, é exemplo da fé tirada do Antigo Testamento. Ora, a fé é o fim fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que aparenta. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, nova foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar, agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viram, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu para o lugar que se havia de receber por herança,
e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra das promessas, como em terra alheia, morando em cabanas, como Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual artifício e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu virtude de conceber e deu à luz já fora de idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido, pelo que também de um, e esse já amortecido descenderam tantos em multidões, como as estrelas do céu, como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido a promessa, mas vindo de longe, crendo nelas, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que diziam claramente mostram que buscam uma pátria que, se na verdade se lembrasse daquela de onde havia saído, teria oportunidade de tornar. Mas agora desejo um melhor, isto, a celestial, pela qual também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Amém? Meus amados irmãos, aleluia, louvado seja Deus. Nós olhamos e vemos como esse Deus é maravilhoso, como Deus operou maravilhas no ano passado, né? Nós sabemos que pela palavra, pela fé, eu quero meditar nesta noite um versículo que eu li, o versículo 6, onde nos diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. A igreja tem que ter fé. A igreja tem que exercer a sua fé em Deus. Porque se nós não exercermos a nossa fé no Deus Todo-Poderoso, no Deus Todo, aleluia, poderoso, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de nada está adiante. Amado Jesus. Porque nós sabemos que a palavra de Deus diz que o justo vive pela fé. E pela fé ele alcança misericórdia. Pela fé ele recebe as bênçãos. Pela fé ele vai, aleluia, louvado seja Deus, prolongando a sua caminhada. E quando olhamos para o versículo 1, do livro, aleluia, de Hebreus 11, os heróis da fé, nós vamos observar algo interessante, porque o capítulo 11 ele demonstra homens, mulheres, guerreiros, que pela fé, aleluia, foram caminhando para vencer. Nós, aleluia, louvado seja Deus, nós temos uma oportunidade única de saber, aleluia, louvado seja Deus, que Deus ele nos dá, através de Jesus Cristo, uma fé incalculável de nós cremos, aleluia, que ele veio ao mundo. Então nós observamos, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque o homem tem que ter fé. O homem ele tem que exercer a sua fé na oração. O homem ele tem que exercer a sua fé, aleluia, orando para Deus salvar, orando para Deus batizar, aleluia, louvado seja Deus. E o homem cresce espiritualmente pela fé, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então Deus ele nos capacita a buscarmos cada vez mais a sua presença. Deus ele nos capacita, aleluia, cada vez mais a estar na sua presença. Cada vez mais que buscamos a presença de Deus, aleluia, nós somos revestidos, aleluia, de poder. Nós somos revestidos de autoridade. Nós somos revestidos de algo que vem do céu, de algo que vem do trono. Aleluia, porque, aleluia, nós cremos que a igreja tem que crer, aleluia, na sua bondade. A igreja tem que crer, aleluia, que o sacrifício vivo ali na cruz do Calvário foi a bondade do Senhor, derramada, aleluia, por cada um de nós. O amor nos amou de uma maneira especial.
Nós devemos, pela fé, ter confiança na palavra de Deus. Nós temos, pela fé, obedecer, aleluia, os mandamentos do Senhor. Nós temos que, pela fé, zelar na santa doutrina. Nós temos que, pela fé, obedecer, aleluia, louvado seja Deus. Então, sem fé, aleluia, é impossível agradar a Deus. Então, o homem tem que exercer a sua fé no Deus Todo-Poderoso. O homem, eu digo, a igreja de Cristo, tem que viver segundo as promessas de Deus. O homem está debaixo da promessa de Deus. Quando eu digo homem, eu digo a igreja de Cristo, está debaixo da promessa do Deus todo, aleluia, poderoso. E quando o homem rejeita essa promessa, quando o homem rejeita, aleluia, louvado seja Deus, os princípios bíblicos da sua promessa, ele trilha no caminho, aleluia, que não leva ele a nada. E nós sabemos, aleluia, louvado seja Deus, que a fé, ele nos leva mais na frente, aleluia, louvado seja Deus, a gente da caminhada a celestial, a nova Jerusalém, uma cidade celestial. Aleluia, louvado seja Deus. Devemos cada vez mais buscar obedecer a palavra de Deus, porque o Senhor é quem nos abençoa. Devemos cada vez mais, aleluia, estar, aleluia, louvado seja Deus, preparado a caminhar para o alto de Jesus. E nós sabemos que Deus ele nos tem dado oportunidade, que Deus ele nos tem dado força e coragem para vencer. No versículo 3, nos diz que pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito o que aparenta. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos aqui, aleluia, que pela fé ao qual hoje entendemos, aleluia, que Deus criou, aleluia, o mundo e a fé na revelação divina, aleluia, inspirada que se achava em Gênesis, aleluia, capítulo 1. E nós vemos, aleluia, que Ele criou tudo pela palavra de Deus. Nós vemos que Deus criou tudo pelo seu evangelho. Deus criou tudo pela palavra, uma palavra de fortalecimento, uma palavra de crescimento espiritual, uma palavra que oferece a mim e a você estar cada vez mais de pé. O crente deve estar de pé, crendo na palavra de Deus. Quando observamos o versículo de número 4, nós vemos que Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois da morte, ainda fala. Por Deus, deu um bom testemunho. Aleluia, ofereceu a Deus, aleluia, o maior sacrifício. Ofereceu a Deus o melhor. Aleluia, louvado seja Deus. E quando se oferece o melhor a Deus pela fé, aleluia, Deus lhe dá, aleluia, recompensa. E aqui nós, aleluia, vamos caminhando. Ele oferece a Deus, aleluia, o maior sacrifício. E a Bíblia diz que Deus aceita o sacrifício de Abel. Por quê? Aleluia, porque este era justo, dedicado e obediente à voz de Deus. O crente deve ser obediente à voz do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E quando olhamos, aleluia, para a palavra, quando olhamos, aleluia, para o que Deus nos diz no versículo 6, que é um versículo chave, aleluia, ora, sem fé é impossível agradar-lhes, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. E esse versículo ele nos ensina claramente, aleluia, louvado seja Deus, que nós devemos crer, aleluia, na existência do Deus Todo-Poderoso, do Deus Santo, do Deus Cuidadoso. Devemos crer que Ele é galardoador.
Devemos crer, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que Ele é a nossa alegria, que a presença de Deus, Ele é o nosso escudo, que Ele é a nossa fortaleza, que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Devemos crer que Ele existe. Devemos crer, aleluia, na sua existência, nos seus projetos, aleluia, se compadecer dele de uma maneira especial. Devemos cada vez mais estar buscando, aleluia, a sua presença cada vez mais em nossos corações. E devemos ser obedientes, aleluia, à sua palavra, aleluia, e não andar com conformidade deste mundo. Esse é o nosso Deus. Pela fé, versículo 8, pela fé Abraão sendo chamado, recapitulando alguns versículos, por isso que eu estou pulando alguns. Versículo 8, pela fé Abraão sendo chamado, obedeceu indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para o dia. Há uma fé, aleluia, desse ano. O homem saiu sem destino, sem saber para um dia, mas saber que estava obedecendo a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Ele obedeceu. Aleluia. Quando olhamos para esse versículo 8, pela fé, Abraão sendo chamado, Deus chamou ele. A Bíblia diz que ele obedece indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para o dia, saiu sem destino, mas saiu crendo pela fé que Deus estava com ele. Aleluia, que é que eu vejo aí. Aleluia, que a fé leva o homem a ser obediente, o homem esperar em Deus, aleluia, o homem saber, aleluia, que para onde ele for, ele não está só. Deus, ele é maravilhoso. Versículo 10, porque esperava a cidade que tem fundamentos, do qual artifício e construtor é Deus. Aleluia, que fé grande é essa? Ele teve de ir para este lugar. Aleluia, louvado seja Deus. Abraão sabia, porque Deus tinha feito uma promessa a ele, que ele iria com a terra prometida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e que ele seria bem sucedido, porque Deus, aleluia, se responsabiliza quando ele manda aí. A Bíblia diz que ele é obediente, e Abraão serve de exemplo a todos nós. Devemos, meus amados irmãos, cada vez mais reconhecer, aleluia, que Deus, aleluia, está sempre nos mandando seguir, aleluia, para um bom lugar. Aleluia, não devemos perder a fé e nem a esperança, nem ficar triste. Devemos cada vez mais seguir. Ele era estrangeiro, peregrino, mas era vitorioso pela palavra de Deus, seguindo avante para vencer. Aleluia, em nome do Senhor dos Exércitos. Devemos confiar, devemos estar cada vez mais de atalaia, porque quando Deus promete, Ele se responsabiliza. Versículo 11, pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber, aleluia, e deu à luz fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. E nós vemos, aleluia, louvado seja Deus, que Deus tinha algo melhor reservado, aleluia, para ela. Nós vemos que Deus, aleluia, tem sempre o melhor para cada um de nós. Nós temos que saber que Deus, aleluia, Ele faz prodígio, Ele faz, aleluia, acontecer através da palavra. E o que eu digo esta noite, que devemos estar firmes. Aleluia, louvado seja Deus, porque Deus, Ele nos dá capacidade de irmos, aleluia, Deus cumpre, aleluia, a fé, aleluia, nós não devemos perder jamais, aleluia, a nossa fé que temos em Deus. E Deus jamais, aleluia, nos abandonará. Versículo 14, porque os que isso dizem claramente,
mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde havia saído, teria a oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor. Aleluia! Isto é uma celestial, pela qual também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Deus lhe preparou uma cidade, Deus lhe preparou uma morada, Deus lhe preparou um gozo especial para aqueles que vivenciam a sua santa palavra. Então o homem não pode perder, aleluia, a oportunidade de servir ao Deus Todo-Poderoso. Aqueles que honram a Deus, aqueles que vivenciam a sua palavra, aqueles que foram peregrinos, que foram forasteiros, aleluia, eles sempre desejaram uma pátria melhor, aonde Deus sempre honrará. Quando chama alguém para a obra, a Bíblia diz que quando Deus chama alguém para a obra, Ele se responsabiliza para fazer o melhor. E Deus tem sempre o melhor. Versículo 25, último versículo para finalizar nesta noite. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que com um povo que teve o gozo e andando, tendo com maior riqueza virtude de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como o vento invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e as versão do sangue, para que destruísse, para os destruídos dos primogênitos lhe não tocassem. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caiu os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, escolhendo em paz as espigas. Em que mais direi, faltar-me-á um pouco tempo, contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram as forças do fogo e escaparam do fio de espada da franqueza, tiraram forças na batalha e se esforçaram, puseram em fugidas exércitos estranhos. Amém? Veja, aqueles que vivenciam pela fé, Deus não abandona eles na batalha, eles vão guerreando, vencendo, e Deus vai guiando. Mesmo sabendo, podemos sem saber para onde vai, mas quem manda, Deus se responsabiliza. Deus sempre se responsabilizou por homens e mulheres guerreiras, quando obedeceram pela fé, seguiram os caminhos de Jesus. Essa é a minha oportunidade. Glória! Aleluia! Aleluia! Amém, meu Deus. Agradecido ao Senhor. Palavra que veio para fortalecer a nossa fé. Glória a Deus! Diante de Deus, né? Todo crente, ele precisa ter fé. O que me chama a atenção no versículo que o irmão Alex leu é porque quando você olha sem fé é impossível agradar a Ele, e diz mais, porque é necessário. É verdade. Porque é necessário, né, que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe. Aleluia! E o crente precisa
crer, né? Então, é necessário e é preciso nós que se aproximam de Deus crer que Ele existe. E quando nós cremos que Ele existe, glória seja dada ao nosso Senhor. Então, Ele é, como diz a palavra do Senhor, galardoador dos que o buscam. Aleluia. Então, o versículo é bem forte para nós, né? Porque quando a gente se aproxima de Deus, que a gente passa a crer que Ele existe, e quando começa a buscar a Ele, então Ele é galardoador. Glória. E é através da fé, né? E já diz bem claro que sem fé é impossível agradar-lhe, quer dizer, agradar-lhe a Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, irmão, vamos continuar pedindo ao Senhor, se a fé é pouquinha, vamos pedir ao Senhor, Senhor, aumenta a minha fé. Glória. Faça que eu creia em Ti. Faça que eu possa cada dia mais acreditar que o Senhor pode me ajudar, que o Senhor pode me abençoar. Amém? E tudo. Então, a galeria dos homens de Deus, que eles foram vencedores, tudo através da fé. A fé, ela é muito importante na vida do cristão, de cada um de nós. Glória a Deus. Então, já está dizendo crente, porque ele crê, né? Se nós somos crentes, é porque nós cremos num Deus, como diz a palavra do Senhor, num Deus que existe, né? Porque nós cremos nele, embora nós nunca vemos a face de Jesus, do Deus Todo-Poderoso, mas nós cremos que Ele existe. E através de crer, sabemos que Ele é galardoador, porque nós estamos buscando a Ele, estamos seguindo a Ele, que Ele é um Deus onipotente e maravilhoso. Amém, irmãos? Esta é a alegria do povo de Deus. Glória seja a Deus. Nós deixamos o versículo aqui bem rápido também, porque depois chamamos o tempo para os presbíteros de João. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Em Judas, antes de Apocalipse, a partir do versículo 20 até o 24, tem o título Exortação Doxologia Final. Aí o homem de Deus aqui, inspirado pelo Espírito Santo, nos com um alerta, sempre de cima, dizendo: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé também, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Glórias a Deus. E diz mais no 22, e apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo, tendo deles misericórdia com o temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é piedoso, para vos guardar de tropeçar, e apresentai-vos irrepreensível com alegria perante a sua glória. Amém? Então, o homem de Deus aqui, exortado, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui, quando ele fala, mais vós, amados, edificando-vos a vós mesmos, né? Aqui exortando como deveria estar sobre a vós mesmo, né? Na santíssima fé, orando no Espírito. Então, o quê? Então, os crentes devem defender, né, e propagar a fé e resistir os falsos ensinos. Aqui é falando sobre falsos ensinos, né, olhando para a palavra genuína, edificando-se a sua fé santíssima. Amém? Então, nós precisamos, amados, como diz o homem de Deus aqui, sempre estar orando, conservando a nós mesmos, né, na vossa santíssima fé, porque a fé, como já foi dito na primeira mensagem,
ela é importante na minha e na tua vida. E através da fé nós precisamos conservar nós mesmos, né, na Santíssima Fé. Amado já. Orando, né, glória a Deus, sempre no Espírito Santo, para que Ele venha nos ajudar. Nós também estamos diante de uma lição também que fala muito sobre o Espírito Santo, que Ele é o nosso ajudador fiel, né? E através da fé, Ele é o nosso ajudador fiel. Então, nós precisamos ter o Espírito Santo como nosso ajudador, como nosso consolador. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então, o homem de Deus aqui exortava os próprios crentes, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, né? E conservai-vos vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então, cada um de nós, como crentes, nós precisamos estarmos conservando a nós mesmos na caridade, quer dizer, no amor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E esperando a misericórdia, né, de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Como nós estávamos ali antes de começar o trabalho, falando que nesses últimos dias, pelos grandes acontecimentos que estão acontecendo no mundo aí, guerra sobre guerra, a ganância sobre o petróleo, né, do homem, e a Bíblia Sagrada se cumprindo, e pode com certeza afetar a humanidade. E nós precisamos estar conservando a nossa fé, a nossa esperança na volta do nosso Salvador Jesus. Aqui na terra, como disse Jesus, no mundo é aflição. Mas que nós possa ter bom ânimo, como disse Jesus, para que nós possamos vencer, não é verdade? Glória seja dada ao nome do Senhor. Então o homem de Deus exaltava aqui: conservai a vós mesmos na caridade de Deus, e esperando na misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida dele. A melhor parte para mim e para você, nós que estamos aqui nesta noite, nós que aceitamos a Jesus como Salvador, nós aceitamos a Ele, porque nós cremos nele através da fé, e através da fé vem a nossa esperança que um dia nós iremos morar com o nosso Salvador. Aleluia! Naquela cidade que cada um de nós sabe que lá estaremos livres de todos os problemas dessa terra, não é verdade? De todas as circunstâncias que vêm ao nosso mundo, é tanta da coisa, e é preciso ter fé para suportar. Glória a Deus! É preciso crer muito naquele que existe, naquele que está no céu, para que nós venhamos, a nossa estrutura, ela venha suportar, né, tantos impactos sobre a nossa vida. Vem impacto na nossa vida de problemas de saúde, vem impactos financeiros na nossa vida, e se a nossa fé estiver fraca, é capaz da gente não suportar. Mas é preciso ter fé, que lá na galeria onde o irmão Alex ali, os homens ali venceram tudo através da fé. E nós precisamos ser vencedor também, amém? Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus, para que nós venhamos suportar, irmão, os grandes obstáculos que vêm na minha e na tua vida. Porque vem, todos os dias tem. Na minha casa tem, né? Sei que na casa dos irmãos também, na família da gente tem, sempre vem problema de um filho na vida da gente, vem problema de um pai que a gente precisa ajudar, qualquer um parente. De nós mesmos nós precisamos suportar, né? Que a nossa estrutura esteja firmada na rocha que é Jesus de Nazaré. Amém? Que a nossa fé esteja viva. Se estiver fraca, que nós venhamos pedir força ao Senhor. Né? Constantemente nós temos motivo, temos razão de estar pedindo a misericórdia do Senhor na nossa vida. Eu me
pego muito aquele versículo lá em Lamentações, capítulo, glória seja, 3 e 22, que eu sempre gostei, me pego muito com aquele versículo, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as misericórdias do Senhor não têm fim na minha e na tua vida, amém? Para que nós venhamos suportar, para que a nossa estrutura aguente, como já disse essa noite, os impactos, os obstáculos que vêm sobre nós. E se nós não tiver cuidado, nós saímos fora, a nossa fé vai lá para baixo, e nós desanimamos, e não tem mais força de vencer. Mas, nesta noite aqui, Deus fala para mim e para você, né? Conservai a vós mesmo na caridade de Deus, no amor de Deus, que a palavra caridade quer dizer amor, esperando na misericórdia dele, nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. Glória a Jesus. E a vida eterna é lá que nós estaremos garantidos. Né? Lá ao lado da pessoa de Jesus nós estaremos garantidos. E o homem de Deus disse mais: e apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, daqueles que estão duvidosos, estão fracos na fé, que estão sem força de caminhar. Aqui para uns, né, nós como crentes, quando vê alguém fraco na fé, que nós possamos levar uma palavra de ânimo pela Bíblia Sagrada. Amém? Para que ele venha se fortificar na fé. Então aqui, ó, a piedade de alguns que estão duvidosos. Amém? E disse mais, e salvai alguns arrebatando luz do fogo, porque muitas das vezes alguém sai fora dos planos de Deus, né? Sai fora dos planos de Deus, e está perigoso. E está perigoso aí para o fogo, como diz a palavra de Deus, né? Salvai alguns arrebatando-os do fogo, né? Então que Deus possa nos abençoar, amém? Para que nós venhamos, né, ter essa força, essa coragem, como povo de Deus, como soldados alistados para a guerra. Nós precisamos sempre pedir misericórdia ao Senhor para ser crente corajoso, e a fé em ação. Né? A fé precisa estar em ação, glória a Deus. Aleluia. Então, já faltam 5 minutos, né, para 8 horas. Nesse momento vamos orar pelas contribuições, irmãos, nesta noite. Creia que o nosso Senhor, Ele é galardoador, Ele é galardoador dos teus. Glória a Deus. Mas, e através da nossa fé, nós sejamos vencedores, como foi aquele povo ali da galeria, né, de Hebreus 11. Vamos orar. Eu vou orar e convidar o Iago e José para orar. Amém? Aleluia. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, abençoa nesta noite os teus servos que aqui estão, os que podem contribuir, também os que não podem contribuir nesta noite, que o Senhor venha abençoar, os que estão desempregados, que eu possa abrir porta de emprego. Ó Deus, tu és o nosso provedor maravilhoso. Abençoa também o nosso irmão que vai no São recolhimento dos títulos de oferta, e o nosso irmão que vai louvar o teu nome, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus é fiel. Todos os irmãos com a paz do Senhor. Olha, nós devemos estar atentos, né? Nós devemos estar atentos à voz de Deus, pois o mundo aí fora é cruel. Está se aproximando das últimas horas, e o Senhor não tardará e vem. A guerra sobre guerra é fora, como nós irmãos falou nessa noite. A ganância pelo petróleo, a ganância pelo dinheiro. Ninguém quer nada com Deus, somente a ganância por tudo, né? Então nós devemos, eu sempre tive essa convicção que nós devemos ter uma palavra dentro da gente, pois não é difícil surgir no Brasil
uma lei proibindo o uso de Bíblia. É onde você deve ter a palavra de Deus dentro do teu coração, para que mesmo sem Bíblia você continue pregando para aqueles que não conhecem Jesus. Jesus, ele não tardará. No 74 que diz, ele não tardará, ele vem mesmo. E vamos nos preparar, pois os dias são cruéis e estão cada dia piores também. Os irmãos me ajudem no louvor 303, tá? Protestante 303. Precisamos de Jesus. Quando o sol brilha em qualquer lugar, tu precisas de Jesus. Quando escurecer, tudo perecer, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecado veio para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus para obter perdão, plena salvação. Tu precisas de Jesus para caminhar firme e serena. Tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecado vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Mesmo havendo paz, calma e verá, tu precisas de Jesus. Na perseguição, na tribulação, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecado vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Quando a morte entra em teu próprio lar, tu precisas de Jesus. Ante o tribunal, decisão final, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecado vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Amém, irmãos? Nós vamos precisar de Jesus. Nós iremos passar no tribunal de Cristo um dia, onde nós vamos ter que ter Jesus no coração, pois Ele estará do meu e do teu lado. Amém? Deus abençoe os irmãos. Agradeço por usar o nome de Jesus. Deus é fiel. Amém. Agora temos pessoas presentes no áudio. Amados, graças a Deus, já por as palavras de Deus que Deus tem concedido, e Deus é fiel. Irmãos, eu amo muito estar na casa de Deus. Aqui é por lá o Tei Carmão de Betel. Quem está com sono, diga amém. Irmão? Porque eu vou dizer uma coisa, irmão, eu amo estar na casa do Senhor. Porque nós já passamos o dia correndo, né? Doença babada, problema babado.
Aí vai vir para cá, Deus sempre tem os irmãos lá em Betânia, então não venha pensando em já voltar para a casa, não é? Pelo amor de Deus. Venha dizendo, Deus, vou para a tua casa, fala comigo, Senhor, fala comigo, Senhor. É um momento de adoração especial para Deus falar com nós. É um momento especial. Se o tempo que nós gastássemos lá nas nossas casas, no nosso serviço, fosse dentro da casa de Deus. Nós íamos para tanta coisa, Deus fazia. Mas Deus continue abençoando a sua igreja em nome do Senhor Jesus, diante das palavras de Deus que Deus já falou, que nós possamos guardar no nosso coração só pela fé. Só no capítulo 11, aonde o nosso irmão passou, o Alex, tem 18 versículos falando só pela fé. 18 versículos, se você for ler só nesse versículo, nesse capítulo 11, tem 18 versículos só falando pela fé. E se tu for ler, vai ver pela fé o que aconteceu. Dentro de todos os versículos da palavra de Deus. Mas, meus amados irmãos, para você bem rápido, no Senhor já deu para ver aqui nesse negócio ali, nesse evangelho, né? Para ver se não passa de horário daqui, né? Então, sempre vocês param com o dia, mais ou menos. E assim nós vamos tocando o barco em nome do Senhor Jesus, pedindo a Deus a graça e a misericórdia da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, nós temos uma palavra bem conhecida de Jeremias, que é uma importância muito grande quando o crente ele dá lugar para Jesus se revelar a ele. Quando o crente dá lugar para Jesus se revelar a ele. Porque não tem hora que Jesus quer falar conosco. E tem hora que a vez de nós bloqueia do Espírito Santo falar conosco. Mas quando nós damos lugar ao Espírito Santo ele fala conosco. Ele convida. Ele convida você para orar. Ele desperta você o período de coração. Ele desperta você para jejuar. Ele desperta você para se levantar na madrugada. Tudo é o Espírito Santo. Às vezes a carne explica, o Espírito Santo diz, levanta. Não é? Então sempre é bom quando Deus fala. E nesse capítulo 18, eu li só 6 versículos, eu vou ser bem rápido com aqui este versículo. 18 de Jeremias, quando a primeira palavra foi, né, porque aqui nós vemos quando veio a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo. A primeira coisa foi a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo. Dizendo o que? O versículo 2 diz: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Muitas vezes, irmão, Jesus Cristo convida nós para descer à casa do oleiro. Muitas vezes Deus quer falar com o crente, mas o crente tem que descer, né? Descer à casa do oleiro. A casa do oleiro hoje, irmãos, é a igreja. A casa do oleiro hoje é a igreja. Hoje nós observamos que o oleiro, hoje, a casa é a igreja, o oleiro é o Espírito Santo. Ele é quem vai moldar. Moldar na onda, na oleria de Deus. Glória a Deus. Nós às vezes não estamos cru, mas nós chegamos na oleria e o Espírito Santo começa a falar no barro, porque somos barro. E nós observando por nesta palavra, nós vemos, irmãos, que o crente que sempre desce a casa do oleiro, ele vê coisas importantes e aprende coisas importantes, que quem não desce a casa do oleiro nem aprende nem vê. Mas quem vem à casa do oleiro aprende e vê algo importante de Deus. Na casa do oleiro nós vemos crente pedindo oração. Na casa do oleiro nós vemos crente agradecendo a Deus. Na casa do oleiro nós vemos crente dizendo: eu estou fortalecido na fé. Deus me fortaleceu,
Deus vai dar vitória, tudo isso, a perfeição do vaso é na casa do oleiro. Agora, eu observo estas palavras, desce a casa do oleiro. Nós sabemos, irmão, que esta palavra vai falar de barros, porque barro quer dizer no sentido do trabalho do oleiro, porque tem hora, irmãos, que Deus quer falar conosco, e Deus às vezes fala por parábola. Deus fala, você vendo algo assim, ó. Deus fala para você, Deus mostra para você, Deus revela, Deus lhe traz uma mensagem da Bíblia, através de você ver algo assim. Porque a primeira coisa que Jeremias fez foi ouvir o Senhor falar. Levanta, Jeremias, desce a casa do oleiro. Ele levantou, ele desceu. A casa do oleiro. Esse descer também é uma palavra que fala de humilhação. Quando você desce pelas barricadas, quando você ora, você desce dos pés de Jesus, você está clamando a Deus. Mas os irmãos sabem que no versículo 3 ele diz assim: e desci a casa do oleiro, e eis que o oleiro estava fazendo a sua obra sobre as cordas. Os irmãos sabem que naquela época era muito bem feito o trabalhado do oleiro, que hoje ninguém nem vê mais. Não é, irmãos? Hoje a tecnologia avançou demais. Avançou de uma forma tão grande que você hoje não vê mais ninguém querer fazer mais panela de barro, copo, vasos. E uma coisa que eu estava observando, irmãos, outra palavra que eu observo aqui é que esta obra que este oleiro fazia, ele fazia, irmãos, com dois algo importantes: barro. É cuidado, muito talentoso, e com as mãos e com os pés. O oleiro ele tinha que ter muito cuidado. Por isso que Deus pegou aquela palavra de lá da oleria e trouxe para dentro da Bíblia e trouxe para a igreja do Senhor. O oleiro ele tinha que ter muito cuidado, porque ele trabalhava numa pedaleira. Uma pedaleira, irmãos, era como as irmãs, as mulheres que costuram de máquina, no pé, pedalando, e em cima, como uma bailarina, daquela que as irmãs gostam de fazer, e coloca em cima. No que ele gira o pé, aquela vai do controle. O barro, mão molhada, cuidado, visão atento, pé da pedaleira, nem podia ser ligeiro demais no pé e nem podia ser devagar, porque na proporção que ele vai fazendo aqui, ó, se ele for fechando a mão no barro, o barro vai fechando, se ele for abrindo, o barro vai abrindo também. Por isso que você vê esses vasos bem bonitos, né? Aquele vaso que vai assim, faz assim, aquele ali é tudo na posição da mão e o pé, e o oleiro tinha que ter muito cuidado, muita experiência, porque se ele pedalasse demais, o barro poderia amolecer demais e ele quebrar. Se o pedal também parasse um pouco, ele podia o barro ficar seco. Então tinha que ter controle. E Jesus, tudo isso ele via. Olha, irmão, eu creio. Você sabe por que é que muitos crentes se quebram? Porque na hora de parar, ele não para. Às vezes, na hora dele devagar, ele não vai. Na hora dele ligeiro, ele não vai. Então, isso é um ato de um grande ensinamento que Jesus trazia dessa palavra. Era o controle que ele tinha no pé e também nas mãos. E Jesus, mostrando isso, ele queria mostrar a Jeremias: o crente tem que ter muito cuidado. Nem pode correr demais, porque senão pode cansar, e nem pode parar. Tem hora que Deus diz: ora mais. Aí o crente ora. Tem hora que Deus diz em algumas coisas para nós: mais devagar,
nós temos que ouvir a voz de Deus. Então, nós observamos que este barro também é importante na Bíblia. Irmãos, nem todo barro dá para vaso. Não é todo barro, não é todo mundo que dá para vaso, não. Olha, existe mais de 200 tipos de barro. Mas você sabe só quantos dá para vaso? Existe mais de 200 tipos de vaso, de barro. Mas só dá para fazer vaso, e só dá para vaso 8 tipos de barro. Sendo mais de 100 e pouco, fica descartado porque não dá para vaso. Mais de 200 tipos de barro, mas só 8 tipos, mais ou menos, é que dá para fazer vaso o resto da vez. Ele não presta, ele se quebra, ele não dá para fazer vaso. Ele não presta, descartado para vaso, é como também para jogo, não é todo barro que dá. Mas Jeremias viu tudo aquilo ali, e me chama muita atenção esta palavra, é que ele desceu e viu ele trabalhando. Irmãos, guarde bem isso, o crente ele tem que se equilibrar. E eu disse hoje a consideração, nós não temos equilíbrio em nós só, se não for o Espírito Santo de Deus nos orientando e guiando. Nós precisamos do Espírito Santo permitir a nós e nos orientar dia após dia diante do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Na hora que nós estamos prosseguindo, na hora que nós temos que caminhar, quando nós temos que ir, quando nós temos que voltar, e ele vai aqui ordenando. Então, mais de 200 tipos, só 8 servem para vaso, o resto é tudo descartado. Então, por isso, irmãos, que existe no mundo muito tipo de cristão, se dizendo cristão, ou cristão no cristianismo. Mas, muitas das vezes, irmãos, nem todos vão chegar na glória, porque não estão de acordo com o verdadeiro barro de Jesus Cristo. Não estão de acordo verdadeiramente com o vaso do Senhor Jesus Cristo, não estão como vaso. Então, eu observo aqui nesta palavra, quando ele desceu à casa do oleiro, eis que ele estava fazendo as suas obras sobre as rodas, porque os irmãos sabem que é sobre a roda. E sobre a roda, porque não fica brecha, não pode ficar. O barro, irmãos, eu não vou aqui falar isso não, senão nós vamos comer aqui 1 hora mais. O barro, ele tem algo importante, e Deus traz isso para nós. O barro tem que estar preparado, irmão, para vaso. Ele passa por esse processo. Porque irmãos, que um crente ele não pode estar fora da oleria de Deus, não, irmão. Eu fico triste quando eu vejo um crente passar, a não ser que ele está doente, mas quando ele passa, irmão, 1 semana sem ir na casa do Senhor, eu fico triste. Se ele estiver doente, as orações dos santos, ainda vai lá na casa onde ele está. Mas se ele não estiver doente, irmão, ele pode chegar e não chega, eu fico triste porque ele deixa de aprender na oleria de Deus. Aí complica. Então, é um pouco difícil, até porque o básico, muitas das vezes, é por isso que às vezes Deus ama tanto nós como um vaso de barro, que muitas das vezes é preciso pegar e dar uns abraços na gente, irmão, para que nós cheguemos, porque os irmãos sabem que o barro tem um processo muito sério. Veja que quando nós vemos do mundo, irmãos, que nós aceitamos Jesus, nós vemos gente caroço. E vocês sabem que o primeiro processo do barro, quando ele chega na oleria, qual é o processo do barro? É nas mãos ou nos pés? O primeiro processo do barro na oleria vai pelos pés. Ele é pisado, 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 até o oleiro ele observar que não tem mais caroço. Os caroços vai sair pisando em cima, ele vai ver e vai empurrando os caroços. Tem hora que Deus ainda vai ser pisado, um pouco pisado. Tem hora que Deus não vai deixar tu ficar pisado um pouquinho, que é para os caroços saírem, mas tu vai sair aperfeiçoado na frente. Tu
sangue, irmãos. E dói, machuca, né, irmãos? Você pisar, talvez machuca, mas aperfeiçoa. Mas aperfeiçoa nós, irmão. Aperfeiçoa nós. Às vezes a palavra de Deus está que Deus machucando a gente, mas não é para ferir e matar, não. É para conservar nós como um verdadeiro vaso que vai morar no céu. Vaso de Cristo, irmão. Então, os irmãos sabem, depois que ele está pronto pelo pé pisado, que ele está pisado sem caroço, aí ele passa para a bancada. E ali é onde ele vai começar o processo mão nas águas, e começa o processo o pedal, e a mão, com muito cuidado, para ele não subir demais, e nem diminuir, ele tem que ser controlado. Pedaleira, mão, com muito cuidado. O crente, irmão, na perfeição que ele vai se aperfeiçoando, ele tem que ter muito cuidado, nem ser muito santão, e também não ser muito relaxado. Ele tem que ter um equilíbrio, né? Não sei se equilíbrio é vindo do Espírito Santo para cada um de nós. Bom é Deus aperfeiçoar nós. Então, eu observei essas palavras, lembro essas palavras, vou observando. E uma coisa que me chama a atenção, estou correndo, irmãos, aqui rapidinho, que ele diz assim, olha. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Mas, irmão, quebrar na mão do oleiro. Você sabe, e eu estudando essas palavras, você sabe que se o crente não tiver cuidado, ele ainda se quebra na mão do oleiro. Às vezes o crente está nas mãos de Deus, tem Deus, e às vezes ele se quebra na mão de Deus. Mas como é que pode isso, irmão? Eu vou explicar para você, é bem assim. E Jesus estava levando Jeremias para mostrar, irmão, ele estava só olhando assim, ó. E o oleiro estava fazendo a obra, e Deus disse, tu observe. E ele estava assim, ó. Só que toda a obra que o oleiro estava fazendo, o Espírito Santo estava revelando e mostrando a Jeremias. Está lendo, Jeremias? Aleluia! Jeremias aí traduzindo toda aquela palavra para dentro dele. É simples nós entender. Olha, irmão, como é que um crente está na mão do oleiro e ele se quebra? Quando o crente, ele se acha maior do que todo mundo. Quando o crente, ele diz, eu sou crente, estou nas mãos de Deus, tem Jesus, mas chega uma hora que ele diz assim, ó, eu não preciso de aprender mais de ninguém. Eu já sei de tudo, não é? Eu já sei de tudo. Ou ele acha que já é tudo, ou então ele não aceita mais doutrina, ele não aceita mais palavra, ele não aceita mais Bíblia, ela não aceita mais conceito da palavra, mas diz, eu sou crente. Sabe o que é? Tá. Tudo. O barro está seco, cuidado, porque senão se quebra. Aí quando nós faz isso, irmão, nós se quebra, porque nós sai da vontade do Espírito Santo. E quando o crente sai da vontade do Espírito Santo, ele se quebra todinho. Aleluia! Ele se quebra todinho, ele sai da direção e ele se quebra todinho, porque saiu da posição do que diz a Bíblia. Então ele agora se quebra. E isso Deus estava falando com Jeremias. Então quebrou-se aonde, irmão? Na mão do oleiro. Não podia quebrar, né? Não podia quebrar, porque estava na mão de quem? Sabe fazer o vaso. Alguma coisa aconteceu. Ou ele pedalou demais, ou ele pedalou pouco. E aí o vaso secou e o vaso quebrou. Só que tem uma coisa. Quem se quebra na mão do oleiro, aleluia. Quem se quebra na mão do oleiro, se acontecer de se quebrar na mão do oleiro, o oleiro, ele sabe fazer outro vaso. Meu Deus, aleluia. Se quebrar fora do oleiro, é pior. Mas se quebrar na mão do oleiro, o oleiro sabe trabalhar. E Jeremias observou isso aqui, ó. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Aleluia. E uma coisa, irmãos, você já observou?
E tem crente que às vezes percebe, ele se quebra, aí Deus diz, mas eu ainda vou fazer. E tu sabe que Jesus pega, aquele oleiro estava lá fazendo, e quando ele estava, o vaso quebrou. Pá! O vaso estava se quebrando. Jeremias olhou e disse, agora? Mas sabe o que ele fez? O oleiro pegou um óleo de barro, ele não foi tocar o vaso. Quando um vaso se quebra, Deus pega aquele vaso quebrado e diz assim, eu tenho algo com tu, eu vou te amassar todo não vai doer, mas vou fazer dele um vaso todo teu. Aí a vez dói, irmãos, a vez dói, a vez aperta, mas Deus faz. Então, observe que Deus não foi atrás, o oleiro não foi atrás de quê? De outro barro, não tinha muito barro. Mas a Bíblia diz aqui que o oleiro, quando o vaso quebrou, ele dá a mão do oleiro, ele tornou a fazer outro vaso. O mesmo barro, ele pega o barro, amassa todinho, porque na mão de Deus, irmão, quando Deus tem algo, Deus quer, ele se quebra porque foi desobediente, mas Deus vai ter algo com tudo. Mas eu tenho promessa com você. E eu não vou me perder de vista, não. Eu vou me amassar, nem que doa, mas vou fazer um vaso. Aí Jesus pede paz. Então o oleiro pegou e amassou o barro e começou a fazer outro vaso. Agora ele fez um vaso do jeito que ele queria. Porque coisa boa, irmão, vai dar lugar ao Espírito Santo para Deus fazer de nós um vaso do jeito que ele quer. Aleluia. Do jeito que ele quer, aí sim você aperfeiçoa nós para a sua glória, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele tornou a fazer outro vaso, como pareceu bem aos seus olhos fazer, e assim ele fez. Jeremias está só olhando. Jeremias estava um pouco preocupado, porque ele estava sabendo como se estava nas profecias, como estava se passando o povo de Israel. Porque o povo de Israel não tinha se quebrado. A nação de Israel não tinha se quebrado, e até hoje está quebrada. Porque o povo de Israel se rebelaram contra Deus e se quebrou. Só que é um povo de Deus, viu? Por isso que a Bíblia diz, ai daquele que se levantar contra Israel. Está na Bíblia. Por isso que é um perigo aí, ó. Está tudo aí, ó. Mas o povo de Israel tem promessa de Deus. Eles têm promessa de Deus, o povo de Israel. Aí quando ele faz isso aqui, Jeremias viu toda essa cena como estava ocorrendo. Ele para aqui e Deus falando com ele, tornou a fazer outro vaso. Assim esta palavra é para nós hoje observar. É um alerta para nós e mais um que Deus pode fazer no mundo quando Deus quer pegar alguém e trazer para a orelha de Deus, para fazer dele um vaso novo. Por isso, irmãos, que é melhor nós lutar, pedir a Deus para nós dar lugar a Jesus, para Deus nos aperfeiçoar, para Deus nos orientar, para Deus nos ajudar, para Deus nos dar prazer, para nós servir a Deus. Eu acho que é melhor do que nós se amassar. Porque quando nós se amassa, meu irmão, aí, o barro tem bem amassado, meu irmão. Eu não fui pensar nada perto daquela hora, não sei do pé, mas isso aí é o processo que tem no barro, mas não sei como é que Deus pega nós, às vezes, quando nós vem para cá e nós passa pela orelha de Cristo na casa de Deus. Veja que é aqui, no lugar de aperfeiçoar a crente, é aqui. Aleluia. Lá fora é onde você ouve a mensagem, mas você só ouve a mensagem, você crê na palavra e você aceita Jesus, mas o bom é aqui. Aqui é onde Jesus começa a moldar o vaso e deixar ele do jeitinho que ele está querendo deixar. Na orelhinha de Deus. Então, quando ele desce aqui, eu estou indo rápido, irmãos, ele vem aqui e diz assim, Jeremias viu? Aí no versículo 5 ele diz assim, ó. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Quando Jeremias viu toda aquela cena, todinha, o Espírito Santo falando com ele. Era ele que foi bom. Tem coisa que Deus faz, você vê com os olhos, o Espírito Santo fala para nós. Ele vai falando com você. Vai falando algo para você. Você vê que o Espírito Santo começa a falar de muitas maneiras para nós. Quando ele viu tudo aquilo, ele já estava entendendo muito Jeremias. Aí agora vem a palavra dizendo do Senhor para Jeremias: não poderei eu fazer de vós como fiz este oleiro. Jeremias, tu acha que eu não posso fazer não, né? De
Eu faço assim, Jeremias. Eu faço assim quando eu quero aperfeiçoar o meu povo, fazendo dele um vaso novo, eu faço do jeitinho que tu visse esse livro trabalhando. Tem deles que se quebra na minha mão, Jeremias. Mas eu não quero que ele vá para o céu, para o inferno. Eu dou desamasso dele, amasso ele todinho. Aí eu amasso, ele chega ao ponto que eu quero, aí a massa está pronta e eu faço o vaso novo. Porque os irmãos sabem que para Deus fazer um vaso novo na gente, é necessário mais dar lugar. O vaso só fica bem feito quando a massa está pronta. Bem macia. Para fazer o vaso não pode ter caroço. Não pode ter caroço. Se tiver caroço, deixa rachando, racha, trinca. E aí o problema no vaso tem que ficar a massa macia. Por isso que é bom quando é um lugar ao Espírito Santo para Deus, assim nós sabemos. Aí ele diz assim: não terei eu fazer de vós como fiz deste oleiro, ó casa de Israel. Ó Deus falando, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então, daquela mesma maneira, irmãos, é nós nas mãos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Então, é importante, irmão, que Deus possa ajudar e abençoar a sua igreja, que nós possamos aprender cada vez mais, nós sabemos que na casa do Senhor Jesus Cristo nós somos modelados, né, irmãos? O irmão vem, lê o versículo da Bíblia, aquele versículo dela nós, aí o irmão vem, e todos que sobram aqui, que traz o versículo da Bíblia, ele modela o crente. Ele sempre modela o crente, dá visão ao crente para ele ter cuidado e assim observar pela palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Deus possa abençoar a sua igreja, que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração, conforme está escrita a sua palavra. A vontade de Deus, irmão, é aperfeiçoar o crente cada dia. Sempre na palavra, sempre ouvindo a mensagem do Evangelho e o Espírito Santo moldando cada vaso conforme a sua vontade que está na palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É importante que nós entendamos o processo que é o barro, assim é nós. E uma coisa que me chama a atenção, eu fico pensando comigo, aí no dia eu falei isso na igreja de Betel, como Jesus vê diferente da gente. Eu disse assim: irmão, se nós fôssemos escolher vaso e nós chegássemos numa brequinha, toda dividida assim à frente, ó. E quando nós chegássemos, a alguém dissesse para nós: olha, eu vou lhe dar um vaso para você, e esse vaso quem vai escolher é você. Aí tinha vaso, ó, de ouro, vaso de prata, vaso de bronze. Irmãos, eu olhando o meio humano, pelos olhos humanos, talvez eu ia pregar um vaso de ouro. Talvez o irmão dizia assim: eu quero um de bronze, ou então mais daquele da bonita lá que só está vendo agora, cristal, muito bem, a Bíblia fala isso, fala tudo isso, de cristal. Aí nós fizéssemos uma vida, irmão, talvez se nós ia pegando os vasos tudinho. Se Jesus estivesse atrás da gente, nós temos que passar vergonha. Porque, ó, ia ter vaso de barro, vaso de bronze, de cristal, de ouro, de prata, não é? E Jesus, irmão, se ele viesse atrás, ele ia pegar, sabe o quê? Um vaso de barro. Sabe o que eu estava estudando e observando? Vou finalizar aqui, irmãos, em nome de Jesus. É que Jesus, muitas das vezes, ele confunde quem acha que sabe demais. E quem entende demais, acha que entende demais. Peraí, eu vou confundir. Sabe por que Jesus Cristo, ele fez nós de barro? Sabe? O homem já é meio arrogante. Já às vezes quer saber demais. Às vezes tem até o pescoço duro. Se Deus tivesse feito o homem de ferro, o homem de aço, de bronze, de ouro, aí ia ser muito orgulhoso. A mulher ia ser muito orgulhosa. Não ia caber mais nem distinção. Aí Jesus disse: vou fazer vocês
barro. Sabe para quê? Para quando eu der a palavra no povo, e agora que eu descer, não pego nenhuma planta, você é barro, cuidado que vocês querem. Então, é para nós lembrar, irmãos, que nós somos barro. Não tem homem grande, pastor grande, nem pequeno, nem grande. Todo mundo é barro. Nós temos a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho. Deus opera no louvor, opera na palavra, mas a honra e a glória é dele. É para ele. E nós temos que lembrar que nós somos o quê? Barro. Se não tiver cuidado, nós queremos. Não é, irmãos? Então, mas Deus, ele fez uma coisa importante. Ele fez o homem de barro, mas dentro desse vaso de barro, ele colocou algo que não tem dinheiro no mundo que compre. Nem os vasos de ouro, nem de prata, nem de bronze, nem de cristal. Porque ele pegou os vasos de barro que ele fez e colocou o Espírito Santo de Deus dentro. Esses vasos de barro que somos nós estamos aqui. Deus pegou esses barrinhos, fez uns vasos, e alguém olha para nós e não entende. Mas dentro de você tem uma joia preciosa que se chama Espírito Santo de Deus. Que Deus em Cristo abençoe sua igreja nesta noite. E quando Jesus sempre, irmão, falando aos corações da igreja, de novo, para a gente dos outros, o Senhor vai orar. Eu quero agradecer ao Senhor Jesus nesta noite por tudo. Amado Jesus. Meu Deus, tu és fiel. Amado irmão, diante de tudo, aí Apocalipse 13, 22. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Glória a Deus. Maravilhoso estar na casa de Deus, né? Mensagem maravilhosa. Oh, Jesus amado. Convido a igreja para ficar em pé. E nesta oração oremos pelo nosso pastor, como foi falado nesta noite, pelo Espírito Daniel, a esposa do Diácono José, do Senhor Jó, e que Deus venha abençoar todos. E a oração que nós estamos presentes. É no nome de Jesus. Vamos orar. Muito bem, vamos orar pelo Pai Alex. E vamos orar pela mulher que está na patrulha. Tem outros que pediram oração, manda pedir oração. Graças a Deus, não tem muita gente até aí, não tem tanto conhecimento da Bíblia, mas manda pedir oração, porque ele deve crer na oração da Bíblia. Muito bem, o esposo da irmã Socorro, que tem pedido oração, vai mandar também, vamos orar. Né, irmãos, em nome do Senhor, pela igreja, para que Deus continue nos abençoando. Maravilhoso Deus, Pai que está no céu, neste momento glorioso e eterno, Senhor, queremos te agradecer pelas tuas palavras que o Senhor Deus concedeu aos nossos corações, ó Pai. Deus continua ajudando e aperfeiçoando esses vasos, Senhor. Deus que continue sendo usado pelo teu poder, pelo teu Espírito Santo, Pai, dando conhecimento e sabedoria da tua palavra, Senhor. Deus, nós também te apresentamos todos os nossos irmãos, pastores, Senhor, que estão enfermos, Senhor da glória, para que o Senhor Deus visite a cada um, Senhor, curando, fazendo aquilo que nós não podemos fazer, mas nós cremos ainda no Deus de milagre, no Deus que tem poder de fazer coisas grandes acontecer e o seu povo voltar para agradecer ao Senhor pelos feitos do Espírito Santo, Pai. Nós te pedimos também, Pai, uma noite de paz e na tua presença, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E a paz do Senhor para todos os irmãos, em nome de Jesus.